Hoje, para conversar com a Luciene Landim, no horário um pouquinho diferente, mas para falar sobre a semana, começando com a possibilidade de avanço na negociação para trazer brasileiros que estão no Líbano. Luciene, o chanceler brasileiro conduziu algumas conversas nesse sentido no fim de semana. E o que é que se pode esperar deste movimento diplomático brasileiro? Muito bom dia para você. Bom dia, Ibrahim. Bom dia, Thalita. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia. A gente tem, então, expectativa de avanço na negociação para essa operação de repatriação de brasileiros que estão no Líbano, em meio à escalada de tensão pelos conflitos que acontecem na região. A gente ainda não pode falar sobre uma data para que essa operação saia do papel, seja colocada em prática, mas a gente deve ter avanços aí, inclusive, nas conversas entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o chanceler brasileiro, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Os dois devem tratar sobre esse assunto porque eles estão no México para a posse da nova presidente do país, Cláudia Sheinbaum, que acontece amanhã, na terça-feira, mas na semana passada os dois estiveram na Assembleia Geral das Nações Unidas, da ONU, em Nova York. O presidente Lula retornou ao Brasil na última quarta-feira, depois da abertura dessa Assembleia Geral, mas Mauro Vieira continuou no evento que aconteceu em Nova York, nos Estados Unidos. E nesse encontro entre os dois, o chanceler brasileiro Mauro Vieira deve levar ao presidente Lula informações que ele coletou em Nova York sobre esse assunto. No sábado, Mauro Vieira esteve com o chanceler do Líbano, Abdallah Bouhabib. Eles discutiram a situação desses brasileiros que vivem no país do Oriente Médio e a situação desse plano de repatriação que é pensado pelo governo brasileiro, pelo Palácio do Itamaraty, que cedia as relações exteriores há cerca de uma semana. Hoje, a maior comunidade de brasileiros do Oriente Médio vive no Líbano. São cerca de 21 mil pessoas. E além do Líbano, o Ministério das Relações Exteriores também conversa com a Síria sobre a possibilidade de repatriação de brasileiros que estão nesses locais. A gente, então, segue na expectativa sobre esse assunto no início dessa semana, porque é uma operação que precisa ser pensada para evitar qualquer risco de ataques, inclusive enquanto ela estiver sendo executada. Então, a gente deve ter essa conversa do presidente Lula com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, no México, como uma consequência do encontro entre os dois, depois dessa atuação de Mauro Vieira em Nova York pelos debates da Assembleia Geral da ONU. Ibrahim, Thalita. Muito bem, Luciene. Muito obrigada, viu, pelas informações. Ótimo dia para você. Bom dia, até mais.